Fala encantados, fala meu povo, fala população brasileira. Eu sei que eu tenho saído um pouco dos assuntos que eu costumo abordar no canal. Eu tenho feito muitas postagens em relação à política do país no blog. Eu sei que eu ando me afastando um pouco de alguns temas, enfim. Eu preparei alguns vídeos, eu já havia gravado um vídeo e ele tá em reserva lá no meu computador. Eu pretendo editar ele e eu tenho que editar um vídeo do meu pai para postar no canal dele. Porém, temos aí esse assunto da política veio à tona e eu me interesso muito por esse assunto, apesar de não fazer os outros pensarem que não faz meu tipo, que eu era muito introvertida é, e, e eu sou baixinha. Eu era muito quieta na escola, enfim, eu sou baixinha. Mas isso não vem em questão porque vemos grandes líderes que eram de estatura baixa, assim como Rei Davi na Bíblia. Então, estatura não diz nada. Então, no vídeo anterior que eu falei sobre o que a minha história com a política e o que eu seguia antes por conta da minha família, enfim, e eu não consegui explicar a minha opinião política a respeito porque a memória da câmera havia lotado. Enfim, e como eu já venho falando disso no blog, eu decidi vir aqui abranger esse assunto aqui no canal e trazer mais notícias. Então, momento notícia aqui pra vocês, enfim. Eu vou trazer sempre notícias sobre a política, sobre, enfim, política, entre outros assuntos que vão aparecendo por aí. E que mais? Enfim, quando chegam pra mim perguntando, você é de direita ou você é de esquerda? Aí eu respondo, eu não sou nem de direita e nem de esquerda. A minha escolha é monarquia. Eu sou monarquista. Aí a pessoa chega pra mim e fala o seguinte, o quê? Você tá louca? Você quer retroceder o país? Você quer que volte a escravidão? Vamos parar para pensar, vamos estudar mais a história. Inclusive, quando eu fiz supletivo numa escola aqui na cidade, Luiz Gama, eu cheguei, isso foi em 2009, quando eu estava tendo essas questões e essas opiniões a respeito, foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu cheguei e perguntei para a professora de história se a monarquia poderia retornar no país e, enfim, eu decidi agora me abrir aqui pra vocês. Enfim, eu sou monarquista e eu cheguei pra professora e perguntei se tinha como voltar a monarquia no país. E ela chegou pra mim e falou o seguinte, que a monarquia ia trazer grandes gastos pro país e que várias pessoas chegam também e falam que é loucura, que vai voltar à escravidão. Enfim, essas pessoas que estudam a história, geralmente as pessoas que ficam do lado da monarquia, geralmente são historiadores, são professores de história, são formados em história, e eu fiquei até um pouco assustada com o ponto de vista dela. Inclusive também tem outra pessoa que é irmão de uma blogueira muito famosa que também fazia faculdade de história. Na época eu perguntei pra ele o que ele achava a respeito e ele também foi contra. Ele acha que é loucura. Muitas pessoas dizem que é loucura quem é monarquista, porque fala que vai retroceder, enfim, e fala que chega nesse ponto dizendo que seria loucura por conta que iria, que a gente quer que a escravidão volte. Porém, se forem estudar, a princesa Isabel libertou os escravos e por conta disso ela foi exilada, deportada, ela e a família dela
teve que ir embora do país em questão de 24 horas. Ela salvou, ela libertou os escravos e colocou em xeque o seu trono. Ela foi exilada por golpe militar na história. Ela fez isso por amor e ela andava entre os escravos. Ela não tinha porquê da escravidão. Se for parar para pensar, para perceber quem eram os escravocratas, geralmente eram os republicanos que eram os militares que eventualmente mais para frente se tornaram republicanos, enfim, esses que estão no poder atualmente, a elite, e os republicanos que na época eram escravocratas. E essa é a verdade. Enfim, o que está vindo em tona, o monarquismo está crescendo muito aqui na região, no interior de São Paulo, em Bauru. Vimos muitos manifestantes com bandeiras monárquicas, bandeiras imperiais, em Marília, em Bauru. Eu não sei se tem mais monarquistas aqui em Araçatuba. Eu creio que eu sou uma das únicas, uma das primeiras a me assumir monarquista. Enfim, ontem eu estava lá assistindo um dos descendentes da família real lá no Pânico, na Jovem Pan. Eu assisti lá, enfim, ele falou lá do movimento lá do Acorda Brasil, eu acho que é acordabrasil.org. Em questão, enfim, eu abri os vídeos e passei a estudar. Eu já tinha umas dúvidas em relação à democracia no país. Eu já achava que a democracia era uma pseudodemocracia e eu fiquei suspeitando, enfim. Daí eu me interessei por aquele assunto e eu sempre me interessei por esse assunto. E, enfim, quem for pesquisar lá no meu blog vai ter bastante sobre isso, a respeito disso. Enfim, as últimas postagens eu fiz sobre isso. E o que realmente qual é a forma qual é a forma que governa o país Brasil atualmente? Vamos dizer que o país é uma oligarquia, ou seja, é um grupo pequeno de pessoas que governam e um grupo pequeno de pessoas que governam o país e está caminhando para uma oligarquia extremista, uma oligarquia totalitarista, socialista, comunista, isso que é o PT. O PT são militantes petistas, comunistas e enfim. E a gente está em risco, porque eles falam em golpe que a gente quer dar para poder retornar a monarquia, a monarquia comandar o país, governar o país. Só que no fundo, quem está aplicando um golpe aqui no país é o PT em si. Eu vou até convidar vocês a pesquisarem aí no YouTube ou até mesmo no Google, Foro de São Paulo. E eu não vou pôr aqui no link, eu quero que vocês pesquisem sobre isso, pesquisem a respeito, estudem mais história, enfim. Eu sofri de bullying na época lá no Luiz Gama, com a professora de história, porque eu defendo a monarquia com unhas e dentes. Eu creio que o Brasil tem jeito com a volta da monarquia. Enfim, eu criei uma página lá por um novo plebiscito, porque em 1993 teve, porém, eu vou disponibilizar o link aqui, que eu fiz uma postagem lá no blog, em que tem o Dom Bertrand e o atual deputado Paulo Martins, alguma coisa assim. Nós temos agora um deputado federal monarquista nos representando, enfim. Lá
os vídeos lá na postagem e do Dom Bertrand falando em questão que quando houve o plebiscito em 1993, eu ainda não era nascida, nasci um ano após o plebiscito, e eles falam que os meios de comunicação não permitiram que eles se expusessem, que eles fizessem campanha, e eles não tinham muitas condições de fazer isso. E o PT sempre está querendo mascarar, ou seja, a república, a democracia não funciona aqui no país, porque sempre vão ter pessoas com segundas intenções querendo se infiltrar ali no meio. É muito arriscado a gente querer colocar pessoas do povo que a gente não sabe as intenções dele, que vai querer comandar e vai querer manipular, enfim, e vai querer mudar a forma de governo do país. E é muito arriscado. Enfim, então, temos agora lá um deputado federal, monarquista, no Senado, enfim, e também eu fico muito contente com isso. Tivemos aí manifestantes monarquistas que hastearam a bandeira imperial lá no parlamento, enfim, hastearam a bandeira imperial, e eu fiquei muito contente com isso, que vê que o movimento monarquista está crescendo bastante. Eu criei também mais uma página para os monarquistas aqui da região noroeste do estado de São Paulo, que eu quero ver mais pessoas, eu quero ver mais jovens engajados nisso e fazer com que isso cresça e fazer com que o Brasil cresça, que o Brasil volte na sua essência e que o povo lute pelo país, por um país melhor, porque quando me perguntam se eu sou de direita ou de esquerda, isso não funciona, porque ou você vota nos partidos que estão no topo, que seria PT e PSDB, que seria uma guerra entre eles. Se você não vai votar no PSDB, que é a elite, enfim, você vai ter que optar pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que é uma democracia, uma pseudodemocracia mascarada, é um comunismo mascarado de pseudodemocracia república. Enfim, então não funciona, porque aqui no país, essa coisa de ficar mudando o nosso representante de governo de cada 4 anos deixa o país muito desestabilizado. Enfim, ele não tem foco. Muitas mudanças de leis, enfim, muda tudo, muda leis, muda a economia do país, e fica esses altos e baixos aí que estamos vendo por conta disso. Enfim, eu vou disponibilizar o link aqui do blog aqui embaixo, as postagens, onde vocês vão encontrar as páginas e os vídeos e, enfim, todas as notícias que estamos tendo aí dos monarquistas. O movimento monarquista está crescendo muito mais, e eu fico muito contente com isso, e eu vim aqui expor a minha opinião a respeito da política. Eu sou monarquista com muito orgulho, e eu quero muito que o Império volte a comandar o nosso país, trazendo mais estabilidade e trazendo mais futuro promissor para o nosso Brasil, para o nosso país. E é isso, pessoal. Eu me despeço. Beijinhos a todos vocês. E eu peço perdão, enfim, se eu falei um pouco meio que gaguejando, meio que devagar, porém eu consegui explicar o que eu gostaria. Eu trouxe esse meu lado meio excêntrico, único e meio menininha aqui pra falar sobre o assunto. Eu sou mulher, sou baixinha, porém eu falo que isso não tem nada a ver, que a gente pode fazer muito, eu posso fazer muito pelo povo, apesar de ser baixinha e ser mulher, eu posso fazer muito pelo povo. Eu tenho paixão com isso, sem ter que ficar recebendo algo em troca. Eu gosto muito de me doar, de fazer algo
pela minha nação, pelo meu povo, que eu não me preocupo apenas comigo. O meu avô fazia muito pelo povo, porém ele era comunista e nesse ponto dele eu achava que ele estava errado. Então, enfim, é isso. Beijinhos e até a próxima. Bye, bye.